Shalom de Yahshua Mashiach, meus irmãos. Bom amanhecer a todos. Eu sou Shael novamente. E meus irmãos, hoje resolvi fazer uma caminhada mais cedo. A rua tá tranquila aqui no Joinville. E eu tava pensando ali atrás uma coisa muito interessante, né? Esses irmãos da gente, irmãos também, né? Os católicos, os evangélicos. Queria saber, irmão, se eles conhecem o histórico de suas religiões, né? Por que eu tô querendo falar essa pergunta? Porque simplesmente eles falam das religiões, mas eles não conhecem, né? Para você, irmão católico, irmão evangélico, irmão que acabou de chegar, vou fazer umas perguntas para vocês. Olha, vocês sabem de onde veio a palavra sagrada que vocês chamam de Bíblia? Se você não sabe, já vou responder. Essa Bíblia foi tirada de um livro hebreu chamado Torá, né? A Torá vive lá em onde? Lá em Israel, lá. Não tem nada a ver de Roma, né? Que é de onde vem a Igreja Católica, né? E a Igreja Evangélica também. Espera aí que eu vou chegar nesse assunto. Então, irmãos, a Torá tá lá. Então a Torá vem dos hebreus, né? A fé hebreia. Aí vocês venham e me perguntem, por que eu tô falando isso? Simples, irmãos, né? Se vem dos hebreus, a escrita dela é o quê? É hebraico, né? E os hebreus são o povo escolhido, segundo as escrituras nos relatam. Então, se os nomes lá, as letras lá, a escrita tem que ser em hebraico, agora me explica esses nomes aí, né? J e D aí. E já que vocês não sabem explicar, eu vou explicar para vocês. Esse J, ele foi inserido muitos anos depois desse D, né? Por quê? Porque a tradução, como diz eles, traduziram primeiro para o grego. O grego, eles não tinham nome para o Altíssimo de Sharal, que vocês chamam de Israel. Eles não tinham nome para ele, mas colocaram ele como o grande, o superior. E para eles, na época, quem era o grande, o superior? Para eles, sabe quem era? Era aquele lá, aquele ídolo lá, que eles chamam de Zeus, né? Então esse D aí, vocês cortam esse D. Corta esse D, porque esse D é a mesma coisa daquele Z lá. E se você observar pegar o alfabeto hebreu, você vai ver que tem muita letra lá que não existe no nosso alfabeto, que não tem lá, galera. Pessoal, se não tem lá, então como tem nomes na palavra com essas letras, né? Vamos pensar um pouquinho. Por que será que tem nomes na palavra com essas letras? Segundo eles, é por causa de vocalização. Mas não caiam nessa não, tá? Não caiam nessa, porque dá pra ler tudo certinho. Dá pra entender muito bem. Meus irmãos? Porque se era entendido há 4, 5 mil anos atrás, por que não seria entendido hoje? Né? 2 mil, 3 mil anos atrás, por que hoje não seria entendido? Então, irmãos, é uma coisa certa. Quando vocês estarem numa religião, né? No caso de vocês que têm religião, que nós não, nós Yaldins, nós não temos religião, nós temos fé. Fé no Altíssimo Yahweh dos Exércitos, né? Então, quando vocês estiverem em uma religião, vocês têm que procurar a fundo, né? Vou falar igreja. Quando vocês estiverem nessa casa de oração que vocês chamam de igreja, vocês têm que pesquisar a fundo a história dela. A história da igreja evangélica. Vocês sabem a história da igreja evangélica, né? Vocês ouviram falar de Lutero? Lutero era um padre. Lutero era católico, né? Católico. E o que aconteceu? Lutero fez uma revolução, segundo ele, uma revolução da igreja católica, né? Da casa de oração católica. Aí ele traduziu a Bíblia para o inglês, né? E começou a igreja evangélica protestante, o protestantismo. Mas
vocês evangélicos que brigam tanto com os católicos, vocês católicos que brigam tanto com os evangélicos, vocês têm que entender simplesmente uma coisa. Vocês são irmãos na fé, vocês acreditam na mesma coisa, vocês acreditam nessa Bíblia que o pastor e o padre mostram para vocês, né? Vocês acreditam nesses nomes que o pastor e o padre falam para vocês. Vocês são cristãos. Vocês têm que entender isso, vocês são cristãos. Por que eu tô falando isso? Porque vocês são cristãos? Porque o cristianismo e o cristianismo não, né? O catolicismo e o protestantismo, palavra complicada, protestantismo, vem do cristianismo, né? O cristianismo é essa religião que vocês conhecem como evangélico e católico. É uma coisa só, não adianta vocês falar que não. A única diferença, né, é que o evangélico, ele não faz aquela imagem de gesso para estar adorando, né? Ou, vamos supor, como diz um católico, não é adoração, é referência, tá bom? Não tem aquela imagem de gesso como referência para estar lá na casa dele. Não tem aquele quadro para ficar olhando, né? A única diferença é essa. Mas o evangélico tem a cruz, né? O evangélico tem a cruz. E a gente sabe muito bem que o Criador, né, quando mandou o Mashiach para cá, e o Mashiach veio para cá, o Mashiach não morreu numa cruz. O Mashiach morreu no madeiro. O madeiro, gente, para que vocês que não sabem, é uma estaca, né? Uma estaca que eles pregavam os braços, né, as mãos acima da cabeça e os pés, e deixavam em pé. Foi assim que foi. Não tem aquele negócio de braços abertos, não tem nada daquilo, tá? Isso aí é cinema, isso aí é Hollywood. Isso é invenção da Igreja Católica. Não caio nessa. É coisa para enxergar mentira na cara dos bobos. Então, irmãos, antes de começarem a falar que vocês estão certos, você está certo, você está certo, pesquisem a sua religião, pesquisem a sua igreja, né? Pesquisem a sua denominação, né? Porque a igreja é o templo do Altíssimo. E o templo do Altíssimo, segundo as Escrituras, somos nós, né? Somos nós somos o templo. É tanto que lá em Mateus, o Mashiach fala assim, ó: destruam esse templo e eu reconstruirei em 3 dias, né? Destruam-se. Ele não estava falando daquelas pedras lá do palácio que eles entravam lá dentro, não, gente. Ele falou em metáfora: destruam esse templo, destruam ele, e ele o reconstruirá em 3 dias. E foi isso que aconteceu, né? Ele predizeu o que eles iam fazer. E no 3º dia, o que aconteceu? Mashiach foi ressuscitado. Ele não ressuscitou, tá, galera? Viu, pessoal? Ele não ressuscitou, ele foi ressuscitado, tá? Ele foi ressuscitado pelo poder maior, lá de cima. Porque para quem ele operava milagres através do Altíssimo. A quem deve ser adorado? O único e verdadeiro Criador, Yahweh dos exércitos. Então, irmãos, isso é o que eu quis passar para vocês hoje. Shalom de Yahshua Mashiach para todos. Bom amanhecer e um bom começo de semana.